Olá, pessoal! Na aula de língua portuguesa de hoje, nós veremos as orações subordinadas adverbiais e suas classificações, e versos e curiosidades de Fernando Pessoa. Então, vamos iniciar fazendo a leitura de um desses versos. Todas as opiniões. Todas as opiniões que há sobre a natureza nunca fizeram crescer uma erva ou nascer uma flor. Toda a sabedoria a respeito das coisas nunca foi coisa em que pudesse pegar como nas coisas. Se a ciência quer ser verdadeira, que ciência mais verdadeira que a das coisas sem ciência? Fecho os olhos e a terra dura sobre que me deito tem uma realidade tão real que até as minhas costas a sentem. Não preciso de raciocínio onde tenho espadas. Vamos para a leitura de mais um texto, de mais um poema de Fernando Pessoa, que tem como título Contemplo o que não vejo. Contemplo o que não vejo, é tarde, é quase escuro, e quanto em mim desejo, está parado ante o muro. Por cima o céu é grande, sinto árvores além, embora o vento abrande, há folhas em vai e vem. Mas quem foi Fernando Pessoa? Fernando Antônio Nogueira Pessoa foi um poeta, filósofo, dramaturgo, ensaísta, tradutor, publicitário, crítico literário, comentarista político. Ele foi o mais universal poeta português. Aqui eu trouxe algumas curiosidades a respeito dessa figura. Fernando Pessoa é um dos mais importantes escritores portugueses do modernismo e poetas de língua portuguesa. Destacou-se na poesia com a criação de seus heterônimos, sendo considerado uma figura multifacetada. Trabalhou como crítico literário, crítico político, editor, jornalista, publicitário, empresário e astrólogo. Nessa última tarefa, vale destacar que Fernando Pessoa explorou o campo da astrologia, sendo um exímio astrólogo e apreciador do ocultismo. Voltando aos seus versos, nós iremos agora fazer uma análise, um olhar sintático com relação aos versos em que eu destaquei aqui. Olhando sintaticamente, onde tem uma realidade tão real que até as minhas costas a sentem, trata-se, portanto, de um período composto e é uma parte da sintaxe que eu já expliquei, que trata-se de mais de uma oração. No caso aqui, trata-se de uma oração subordinada. Como eu já tinha explicado, oração subordinada são as orações que têm dependência e elas são ligadas através de uma conjunção. Nas aulas anteriores, já tínhamos visto as orações subordinadas substantivas. Observem também, no poema Contemplo o que não vejo, os versos embora o vento abrande, há folhas em vai e vem. Observem os versos, é possível construir o período composto. Observem que exprime o fato através da oração subordinada, que apesar de contrária ao que foi dito pela oração principal, não chega a ser invalidado. Ou seja, trata-se de uma oposição à oração anterior. E, para relembrar, a oração principal é aquela oração cujo não tem a conjunção. Mas o que vem a ser oração subordinada adverbial? As orações subordinadas adverbiais têm a função de expressar circunstâncias que indiquem, por exemplo, intensidade, tempo, modo, afirmação. As orações subordinadas adverbiais são aquelas que possuem a função do advérbio funcionando como adjunto adverbial na frase. Você já sabe que orações subordinadas adverbiais são as que modificam, caracterizam e acompanham o verbo da oração principal, ou seja, elas exercem a função de um adjunto adverbial. Dependendo da função que exercem, a oração subordinada podem ser classificada em 9 tipos.
Vamos observar aqui, antes de vermos o tipo, a classificação, eu quero que vocês observem a parte em que está vermelha, na cor vermelha, a cidade foi alagada, que é a oração principal, que só vai ter esse exemplo no início, que eu quero que vocês foquem realmente na classificação. Isso aqui é um lembrete, né? A oração principal é a oração que não tem o termo, não tem o conector, no caso aqui é a conjunção, certo? A segunda oração é a que tem a conjunção, é a oração subordinada. No caso aqui, ela é adverbial, pois ela está dando uma circunstância à oração principal. No caso aqui, quando eu falo a cidade foi alagada porque o rio transbordou, a segunda oração, porque o rio transbordou, vocês concordam comigo que é a causa do alagamento? Então, trata-se de uma oração subordinada adverbial causal, certo? Vamos para o próximo exemplo. Então, essa parte aqui que eu circulei, ela é classificada como oração subordinada adverbial causal. A primeira oração é a oração principal, pois ela não tem a conjunção. Ela é subordinada, pois ela tem dependência. Ela é adverbial, pois ela tem função de um adjunto adverbial ou de um advérbio. Ele traz uma circunstância com relação à oração principal. Vamos à segunda classificação. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Então, aqui eu peguei a mesma frase do exemplo anterior e fiz uma troca. Observem que a outra era a causa. Nessa aqui, o rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Indica uma consequência do fato da oração principal. Então, eu vou classificar ela de acordo com a minha classificação aqui, com a minha classificação não, com a minha ideia, com a minha circunstância de consequência, eu irei classificá-la como consecutiva. Então, essa segunda parte aqui, tanto que a cidade foi alagada, é a minha oração subordinada adverbial consecutiva. Ela está indicando uma consequência do fato da oração principal. Observem que eu estou trazendo uma circunstância da oração principal. Então, iremos determinar isso pela leitura e compreensão. É importante, muito importante vocês observarem o que a própria conjunção traz na construção da oração. Vamos para a próxima. Vamos ver qual é a circunstância que essa oração traz. Período composto. Trata-se de duas orações. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Então, que circunstância essa oração está tendo com relação à oração principal? É tudo questão de compreensão. Aqui está dando uma circunstância de quê? De condição com relação à oração principal. Olha só. Essa é a condição. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Portanto, eu irei classificar ela como oração subordinada adverbial condicional. Deixe um recado será a minha oração principal. Próxima. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. É importante eu frisar aqui que eu já estou deixando destacado as conjunções para facilitar o entendimento. Porém, lógico que um exercício em um texto, vocês devem ficar atentos a esse fato. Eu estou falando não de decorar as conjunções, mas de compreender o sentido que ela tem na construção do enunciado. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque, indica que circunstância? Está indicando um fato contrário ao que foi dito na oração principal. Vejam que a chuva deveria ter impedido, mas não impediu. Era uma ideia que deveria impedir a outra de acontecer, porém,
não aconteceu. Embora tivesse chovido muito, fomos ao parque. Então, a ideia de concessão, de ceder. Por isso, trata-se de uma oração subordinada adverbial concessiva. Quinta classificação. Tudo ocorreu conforme era esperado. Tudo ocorreu, oração principal, conforme esperado, minha oração subordinada adverbial. Qual é a circunstância que ela está tendo com relação à oração principal? Ela está tendo uma ideia de conformidade. Ela está de acordo. Então, aqui trata-se de uma oração subordinada adverbial conformativa. Próxima classificação. E antes que eu me esqueça, né? Tudo ocorreu, oração principal, conforme era esperado, é a minha oração subordinada adverbial conformativa. Lembrando mais uma vez que eu sempre tenho que observar a circunstância que ela traz, a função que ela expressa, que ela indica com relação à minha oração principal. Vamos para a próxima. Nós estudamos como os obstinados estudam. Nós estudamos como os obstinados estudam. Qual é a ideia? Qual é a circunstância? O que é que está indicando aqui? O como, ele indica uma comparação, está estabelecendo uma comparação. Então, trata-se de uma oração subordinada adverbial comparativa, como os obstinados estudam. Nós estudamos, é a minha oração principal. Sétima classificação. Eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Assim que fecho a porta da minha casa, eu vou classificá-la como oração subordinada adverbial temporal. É o momento da ação, demarca o tempo em que ocorreu o processo. Naquela hora em que eu fechei, aquele momento, certo? E o restante seria eu me sinto seguro, no caso, a oração anterior à minha oração principal. Assim que fecho a porta da minha casa, minha oração subordinada adverbial temporal. Sentei-me na primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Qual é a circunstância que esse para que está tendo com relação à oração principal? Qual é a ideia? Qual é a circunstância? Ela está exprimindo o quê? Uma intenção, o objetivo, uma finalidade. Então, sentei-me na primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Trata-se de uma oração subordinada adverbial final. Ou seja, eu sentei-me na primeira fila com a finalidade de ouvir melhor. Então, para que eu pudesse ouvir melhor, é minha oração subordinada adverbial final. Fico mais esperta à medida que estudo gramática. Essa daqui, ela está expressando uma ideia de proporcionalidade a um fato referido na oração principal. Lembrem-se que tudo aqui é um fato referido a algo que aconteceu na oração principal. Lembrem-se que trata-se de uma oração subordinada adverbial. Então, aqui trata-se de uma oração subordinada adverbial proporcional. Então, toda vez que a minha oração subordinada adverbial vier com uma circunstância expressando uma ideia de proporcionalidade a um fato da oração principal, eu irei classificá-la como oração subordinada adverbial proporcional. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido. E até a nossa próxima aula de língua portuguesa.